Gustavo, Isabelle, Janaína, Zé Vitor, Pedro Henrique. Valeu, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar mais 2 minutinhos aí, que é o tempo, o horário que está marcado, né? 3h30, faltam 2 minutos. Ok. André, a Isabela está perguntando aí se precisa mandar nome e matrícula. Precisa, né? Para efeito de registro na sala é importante. Caso tenha algum problema, todo esse chat já está sendo gravado, então é bom vocês colocarem o nome completo e a matrícula. Ok, turma. São 3h30, hoje, dia 27, né? Sim. Sentindo a imagem um pouquinho assim, meio parando. Eu não sei se é só a minha ou se é algum peso aí de transmissão. Mas eu espero que a gente consiga conversar tranquilo hoje, como das outras vezes. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje, né, foi um tema que eu já abordei em outra situação, tempos atrás, mas ele se renova, e sobretudo agora, nesse momento. Olá, boa tarde, Daniele. Nesse momento em que a gente está vivendo, né, essa coisa da pandemia, de um vírus que se espalhou, se alastrou, uma coisa que já era cantada em todos os filmes de ficção, né, Resident Evil, não sei o quê, todos esses filmes mais recentes, Apocalipse, não sei o quê, todos esses filmes mais recentes sobre final dos tempos, okay, abordam essa história, né, de que o desastre, o mundo, né, o maior grande desastre que nos aguarda não é um desastre natural, aquela coisa do asteroide que vai cair, não sei o quê, do vulcão, do megavulcão, essas da guerra nuclear, essas histórias, todas elas ficaram obsoletas em função das potencialidades da engenharia genética, da possibilidade de se manipular geneticamente agentes biológicos e criar, né? Criar vírus, megavírus, enfim. Então, isso se falava o tempo todo, todos os filmes alertavam acerca disso. E aconteceu, né? Não, claro, ninguém está virando zumbi, mas é um elemento que foi, né, exposto aí na natureza, que se espalhou, foi conduzido, foi levado aos 4 cantos do mundo e está provocando um grande estrago.
E hoje, cada vez mais, a gente sabe que é quase uma unanimidade já em todas as rodas de conversa, enfim, de políticos e científicos, que esse negócio aí não veio de um chinês que comeu um morcego que estava contaminado. A gente sabe que isso é conversa, isso é balela, né? Essa contaminação, esse vírus, ele não nasceu de uma sopa de morcego. Isso não é verdade. Até porque as pandemias, pandemias ou epidemias ou pandemias de nível de origem natural, né, que tem a ver com aspectos da natureza e tal, de culinária, etc., de falta de higiene. Essas pandemias, elas têm elas, em regra, se mantêm numa determinada situação, numa determinada região, ali onde ela se desenvolve. É o caso do Ebola, né, que existe desde então, fica ali. Então, a forma como esse vírus se espalhou, né, como ele foi, sugere que nós estamos diante de um agente sintético, de alguma coisa que foi trabalhado, que foi mexido. Não é a melhor das possibilidades é que se pegou um vírus da família do corona e se trabalhou geneticamente isso para potencializar o seu alcance. Agora, o resto é saber se o fato do vírus ter se espalhado, se isso foi proposital ou se foi acidental. Mas que esse negócio veio da asa do morcego, isso já é conversa para boi dormir. O fato é que isso traz de volta para a gente a questão do potencial da chamada engenharia genética, ou, né, a questão da possibilidade de se manipular, de se trabalhar, de se desenvolver as questões biológicas, né? A capacidade que o homem está tendo cada vez mais aguçada, mais desenvolvida, de interferir na matriz, na origem dos seres, sejam bactérias, sejam células, moléculas, vírus, o que for, a capacidade que o homem está tendo de redesenhar a matriz dos seres viventes, ou né, de todos os seres, viventes ou não. Então, essa capacidade, ela está cada vez mais firme, mais forte, mais desenvolvida e mais assustadora. Tá certo? E aí, então, nós temos algumas questões a pensar. Isso traz para a gente, de novo, algumas discussões. Nesse slide que você tem aí, na sua tela, existem duas frases, né? Duas frases. Uma, gente, pessoal, André, tá me ouvindo bem? Não, só a imagem que está parando, mas dá para escutar. Pessoal? Alô? Tá tranquilo. A sonoridade está tranquilo. Mas pode falar. Tá. Então tá bom. Não precisa me achar bonito, não. Basta me ouvir. Perfeito. Então, eu tenho duas frases aqui. Uma citação da Bíblia, né, do livro de Eclesiastes, atribuída ao escritor Salomão, rei Salomão, que diz assim: atenta para a obra de Deus. Quem poderá consertar o que ele fez torto? Essa frase revela um limite, uma ideia de limite do ser humano. O ser humano, no pensamento aqui desse grande sábio Salomão, né, ele diz que o homem tem um limite,
nas suas atuações. O homem não pode desentortar o que Deus fez torto. Salomão está aí, baixe sua bola como ser humano. Não brinque, não queira brincar de Deus, não queira ir além das suas capacidades. Calma, né? Embaixo nós temos uma frase dita por esse Willard Gale. Ele é Willard Gale, né? Ele é um dos papas desse projeto de engenharia genética, do projeto Genoma, enfim, dos estudiosos dessa área. E ele diz o seguinte: não só acho que devemos tentar aperfeiçoar a natureza, como penso que é isso que ela deseja. Veja a diferença, né? Numa, Salomão diz, não tente desentortar o que Deus fez torto. Você não é Deus. Na outra, o cara diz, eu não só acho que a gente deve desentortar a natureza, como acredito que é o que a natureza espera da gente, que a gente consiga fazer isso. Então, são dois pensamentos completamente diferentes e o mundo tem desenfreadamente seguido por essa segunda premissa. Então, a questão, a presença da engenharia genética, ela é muito presente no nosso cotidiano, né? No dia a dia nosso, a gente lida com isso há muito tempo. Lá nos idos de 80, década de 80, eu morava na Bahia, eu morava em Itabuna, na Bahia, e eu trabalhei para um jornal, era menino, trabalhei para um jornal, e frequentei algumas vezes algumas reuniões do Centro Científico de Pesquisa da Lavoura do Cacau. Existe lá a CEPLAC, que é um órgão público que cuida da questão da lavoura cacaueira. A Bahia era o maior exportador de cacau do mundo à época. E então tem todo um trato dos órgãos públicos nisso. E tinha o Centro de Pesquisa, que era o CCPC. Então, eles tinham reuniões e eu, como menino, fazia parte ali, ia muito mais interessado nos lanches que eles serviam lá, que eram sempre muito bons, muito chocolate, muita coisa assim. E eu vi a discussão dos cientistas lá em 1980 sobre a possibilidade da praga chamada vassoura de bruxa chegar no sul da Bahia, uma praga que estava dizimando o cacau lá na Amazônia. A Amazônia também é produtora de cacau e cupuaçu. Então, a vassoura de bruxa era uma praga na forma de um fungo. Ela estava vindo com madeiras trazidas, madeiras da Amazônia, né, que vinham nas cargas de madeiras para móveis, para a indústria de moveleira. E eles avisando que a vassoura de bruxa estava chegando e que eles precisavam de desenvolver a pesquisa para proteger a lavoura do cacau. Os fazendeiros não deram ouvidos, eu lembro disso. Os fazendeiros não deram, do meu lado, assim, um fazendeiro sentado aqui do meu lado, virou para um outro fazendeiro e disse, se a gente ficar dando tudo que é dinheiro que esses cientistas bufadinha querem, falou desse jeito, perto de mim. Resultado, a vassoura de bruxa chegou e dizimou o cacau no sul da Bahia. Acabou, a Bahia deixou de ser o maior exportador do cacau, muitas fazendas faliram, e agora, depois de muito tempo, foi que eles conseguiram desenvolver um cacau híbrido, um cacau resistente à praga da vassoura de bruxa, e outras pragas estão conseguindo recuperar a lavoura do cacau depois de muitos anos. Eu falei de 80, agora há pouco que está começando a recuperar, a replantar o cacau no sul da Bahia, o Itabuna, Ilhéus, Camaquã. Então, para você ver que essa questão ela tem uma presença. Então, nós sabemos dos alimentos transgênicos, você desenvolve uma soja resistente à praga, você desenvolve uma melancia sem semente, você desenvolve uma laranja com mais suco, com mais vitamina C, você desenvolve... enfim, a agricultura está repleta desse tipo de engenharia, de trato para melhorar. Na pecuária nem se fala. Há muito tempo que a gente vê cruzamento de animais, desenvolvimento de
de raças melhores, mais fortes, uma ovelha que dá mais lã, uma vaca que produz mais leite, um frango que cresce muito mais rápido. Bom, a gente sabe que isso tudo está repleto de veneno, mas, enfim, o que o mercado quer é potenciar seus lucros, potenciar a sua capacidade de produção, e aí o caminho é o quê? Modificar geneticamente aquilo que a natureza fez. Né? Por que eu vou me contentar em ter uma melancia com tanto caroço? Eu posso criar uma melancia sem caroço, criar uma melancia quadrada para ficar bonito, e por aí vai. Né? Então, na medicina, isso também já existe há muito tempo, os transplantes, a fertilização, tal, enfim. Tudo isso acontece o tempo todo na vista do ser humano. Bom, eu vou falar agora, já que eu cheguei nessa questão da medicina, eu vou falar sobre vou enfocar, né? Eu vou direcionar o foco da nossa conversa exatamente para essa questão da biogenética no trato do ser humano, ou seja, nas pesquisas que envolvem o ser humano. Né? A ideia é muito bonita, é muito alvissareira, é muito interessante, é chamado de o santo grau do genoma, de projetar um pequeno filmezinho, uma propagandazinha do que é o projeto Genoma, para a gente voltar à nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu parar o slide. A vida. Ensolarado, um simples amigo e um complexo relatório biológico. Tá ruim o som, não? Não está prestando, não. Tá cortando. Eu vou... A internet está péssima. Eu vou cancelar aqui, peraí. Vou voltar. Bom, pessoal, desculpa aí, o Google Meet, infelizmente, ele tem esse problema, né? Diferente do YouTube, que a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais tranquila. Eu queria passar para vocês, mas, na verdade, era só como se fosse uma propaganda do chamado Projeto Genoma, certo? Pronto, eu mando o link, deixa eu passar o link para vocês aqui, peraí. Deixa eu passar aqui, deixa eu colocar aqui o link para vocês. Pronto. Depois, quem quiser, aí, copia esse link aí e assista. Apenas uma propaganda. Mas vamos voltar aqui. Então, o Projeto Genoma, o que é o Projeto Genoma? Foi fundado em 1990 por James Dewey Watson, envolveu cientistas de cerca de 20 países, e o objetivo era o quê? Mapear o DNA humano, entender o DNA, a cadeia do DNA, aquilo que está lá na menor partícula da célula humana, de cada célula tem lá o DNA, que é
aquele fileto de cromossomos, enfim, eles precisavam entender o que é aquilo. Aquilo é exatamente o que determina, por exemplo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, se eu tenho alguma doença predisposta, tudo está ali desenhado. Eles então querem procurar entender, se dispuseram a isso, e 10 anos depois, em 1990, 10 anos depois, 97% do DNA humano já tinha sido mapeado. Eles já eram capazes de entender o mapeamento do DNA humano. E aí entrou uma nova corrida. É possível modificar, é possível mexer nesse DNA. Por exemplo, se eu entender, né, estudando DNA, que ali tem um filete que é responsável, um cromossomo que é responsável por uma doença cardíaca adquirida, eu consigo ir lá, tirar aquilo e colocar um saudável de outra célula saudável e fazer, modificar aquela cadeia. É possível isso, a chamada edição genética? Essa é a questão, esse é a ideia, né, de se fazer isso. Então, a partir daí, então, não houve mais limites. Não houve mais limites. As pessoas se lançaram a isso. Mas isso que hoje é feito dessa forma, né, com esse aspecto científico e tal, isso já foi tentado de forma muito mais empírica e com coisas assim bem complexas, bem questionáveis. Eu vou falar aqui para vocês, quando a gente entrar da questão da ética, eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês algumas situações que já aconteceram no passado, que acontecem até hoje, né? Hoje mais camuflado, porque existe uma vigilância maior em relação à questão de direitos humanos, mas existe muito, mas antigamente existiu muito mais, né? O século passado foi famoso por experimentos desenvolvidos em épocas de guerra, em campos de concentração, esse tipo de coisa que a gente vai abordar daqui a pouco para ver a questão ética dessas situações e os limites que o direito precisa impor a esse tipo de experimento. Então, quais são os aspectos positivos? Eu coloquei o positivo aí, eu botei uma interrogação entre parênteses, da engenharia genética humana. Primeiro aspecto positivo, mas eu deixo esse positivo aí, né, sob suspeita. O desenvolvimento do mecanismo molecular de muitas doenças, o desvendamento do mecanismo molecular de muitas doenças. Então, é possível, como eu disse, se tratar, isso já é feito, isso já existe, isso já tem sido feito em animais e com sucesso, de você tratar doenças na origem, você tratar e fazer intervenções na molécula, lá no nascedor, lá na célula, para que quando ela se desenvolver e formar o ser vivo, né, seja o rato, a rã ou o ser humano, eliminar aquela doença que pré-existia. Isso foi feito. Essa edição, isso se chama de edição genética. Esse tipo de edição já foi feito né, em ratos, enfim, esse tipo de coisa. Esse
entender, que leva à chamada terapia gênica, né? Que é a correção a nível molecular de eventuais defeitos. Então, é possível eu corrigir? Então, existem hoje muitas doenças que são hereditárias, né? Doenças degenerativas, que uma pessoa tem e ele transmite para os herdeiros. A gente sabe muito disso, a questão de problemas de vista, problemas de degeneração, de arteriosclerose, enfim, muita coisa que vem geneticamente, é transmitido. Então, existe uma forma da gente barrar essa transmissão? Tem. Eles já fazem, já conseguiram fazer isso. Na França já se fez isso com ratos, já se fez isso com sapos. Animais que eram doentes e que transmitiam para os seus filhotes a doença. O que é que eles fizeram? Interferiram lá na ratazana que estava lá prenha. Então, ela tinha lá, sei lá, 8 filhotes dentro, né, gerando dentro dela. Eles fizeram uma cirurgia, a terapia gênica, em 4 e deixaram 4 sem a terapia. Os 4 que não foram alterados desenvolveram a doença da mãe. Os outros 4 nasceram saudáveis. Então, isso é possível fazer, é possível fazer isso no ser humano. E a chamada, né, a mais polêmica dos métodos, mas também, assim, uma descoberta promissora, é a chamada plástica embrionária. A plástica embrionária. Você, em determinado momento, você vai poder, segundo os otimistas, né, os cientistas otimistas dessa onda, né, do projeto, eles dizem que em muito pouco tempo que isso já é possível, é só haver uma liberação para isso, né? O direito ainda não permite, os países não permitem, as questões éticas ainda esbarram, eu vou mostrar para vocês por quê. Mas é possível hoje, por exemplo, você escolher a cor dos olhos do seu filho, a cor do cabelo, ou qual a aptidão que você gostaria que ele desenvolvesse. Se ele tem uma aptidão para música, se você quiser que ele tenha uma aptidão para o atletismo, isso é possível fazer. Você tratar, você operar, fazer uma plástica de aperfeiçoamento ainda no nascedouro, na célula, lá no momento em que há a fecundação, você já poder fazer isso, para que quando o feto se desenvolver, ele já se desenvolver com aquelas habilidades ou com aquelas características. Você vê o nível em que se encontra, né? E a ousadia nisso. Bom, quais são os aspectos preocupantes, então? O que nos preocupa? E que preocupa o direito, preocupa a comunidade científica, enfim, preocupa as pessoas em relação a esse tipo de experimento. Bom, você pode ter problemas em decorrência. Seja pior explicar isso para você. As duas em relação à intervenção do erro. Porque você, com base no erro, né? Basta a luz da lâmpada. Eu vou falar sobre isso, filho. Errou, sabe, errar. Então, ciência é erro. Ciência é erro. Você faz, errou, joga fora. Faz, errou, joga fora. Né? E aí, quando você imagine que para os cientistas conseguirem fazer isso lá, a ratazana lá, a ratinha, lá, e operar com sucesso os filhotes dela lá no ventre, lá né, ela prenha ainda, e conseguir
aperfeiçoar aqueles 4 filhotes que fatalmente seriam doentes como os seus irmãos. Imagine você quantos ratos morreram com essa história. Quantos ratos, quantas ratas e quantos filhotes morreram nas tentativas que foram dando errado, que foi dando errado. Só que é rato, né? E os defensores aí da natureza, né? O pessoal da onda zen me crucifica, né? É porque rato pode jogar fora. Não, estou falando que, claro, tem pena né, do animal, do cachorro, do macaco, que é utilizado nas experiências, mas, assim, de uma certa forma, embora nos cause repulsa, mas você fazer um experimento numa barata, num rato, e ele morrer, é uma coisa. Você fazer isso em ser humano, e o ser humano morrer, e você joga fora, morre, joga fora, morre, joga fora. Isso é muito complicado, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai descartar? Hoje existe um grande problema, a questão da fertilização in vitro gera um lixo embrionário sem precedentes. Porque para uma clínica de reprodução assistida conseguir o sucesso de uma inseminação artificial, não é uma tacada só, né? Não é como aqueles caras lá da sinuca, aquele esfera que dá uma tacada só e encaçapa todas as bolas. Não é. Então, o que fazem? Eles fecundam a mulher com 3, 4, 5, né? Ovos ali. Quando se desenvolve, então eles deixam um para se desenvolver e congelam os outros. Então tem lá um monte lá de congelados. Essas células que estão lá já fecundadas, congeladas em solução criogênica, o que fazer com isso? Vai guardar por quanto tempo? Pode usar para fazer experiências? Você pode, não é ser humano, não. Aí o outro diz, não, a vida começa com a fecundação. Fecundou é vida. Pelo menos é o que diz as nossas leis, né? Então, fecundou é vida. A vida é lá desde a concepção, A concepção é a hora que fecunda. Então, descarta, joga fora, como é que faz isso? Né? Então, o erro gera a perda de vidas. Né? Gera a perda de vidas. Opa, temos gente aqui da biologia, né? Certo período de biologia. Seja bem-vindo, Gilberto. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que você queira nos ajudar, porque o meu ramo é o direito, tá certo? Mas seja bem-vindo. Temos também o problema das anomalias, né? Porque você faz um experimento, você altera, você muda. Isso aconteceu muito, gente. Isso aconteceu demais. Né? Na época do nazismo, né? Nos campos de concentração, foram feitas experiências bizarras. Foram feitas experiências assim terríveis. Né? Aquele Joseph Mengele e um outro médico lá que eu esqueci o nome. Não sei se tu lembra, André. Um outro lá que ficou famoso. O Joseph Mengele foi um, mas tinha um outro também que ficou tão famoso. Era o que fazia os experimentos, por exemplo, de implantar em mulheres embriões de outros animais. Né? Implantava numa mulher, no útero da mulher, o embrião de um cachorro, de uma vaca, para ver o que dava. Isso foi feito. Não é assim, porque lá eles não tinham controle ético nenhum, os que estavam presos no campo de concentração não eram considerados seres humanos para ele, era lixo humano. Então podiam fazer o que quisessem, e fizeram muita coisa, né? Muita coisa errada, muita coisa terrível, muita atrocidade, que a gente lembra do Tribunal de Nuremberg, né? Os que foram
condenados do que tudo que eles faziam ali, né? As atrocidades, que gerou, inclusive, o Código de Nuremberg, né? Que é um dos nossas balizas de direito. Mas tem também o problema de você acertar, né? E aí é onde entra aquela questão. Se a gente conseguir aperfeiçoar, criar exatamente esses seres humanos perfeitos, hábeis, com possibilidade de viver muito, sem doenças, imunes a doenças, protegidos contra doenças degenerativas, com inteligência aperfeiçoada, com aptidões aperfeiçoadas, como o Edson aqui falou desse filme aqui, ó. Apareceu para vocês aí essa tela? Apareceu aí, André? Apareceu. Pronto. Esse filme é antigo. Esse filme é um filme antigo da década de 90, se não me engano. Ou da década de 90, ou é antes até. Não estou lembrado exatamente agora o ano. Né? Ele é um filme de Andrei Nicol. E tem aqui, né, Uma Thurman e Ethan Wick, que são os artistas principais. Esse filme é muito interessante porque ele nos coloca diante desse dilema. Esse filme nos reporta a um momento da humanidade em que vai ser possível fazer isso. Então, um casal chega num laboratório de ciência, né, e de reprodução assistida e diz como é que quer o seu filho. Meu filho vai ser assim, vai ter aptidão para atletismo, vai ser isso, vai ser um cientista, a cor do olho, não sei o quê. E eles desenham a pessoa do jeito que o casal quer. E aí eles criaram uma geração aperfeiçoada. O que aconteceu nesse sentido? Esse mapa genético passou a ser usado, por exemplo, para critério de emprego. Você ia o filme mostra isso, a pessoa ia fazer uma seleção de emprego, não se pedia nada consta, nada, se pedia o mapa genético do cara. Aí eu olhava ver se ele ia viver muito, que aptidão ele tinha e tal, ele não ia ter doença. E as pessoas que não tinham isso, que foram gerados de forma natural, sem a ajuda da edição ou da plástica embrionária, eram relegados aos serviços mais baixos daquela geração. E aí a história aí se passa de dois irmãos. O mais velho, que nasceu de uma gestação normal, né, de uma fecundação normal, e o irmão dele, que já foi trabalhado geneticamente. E esse não tem chance nenhuma, ele não consegue emprego, ele não consegue nada, porque ele é uma pessoa fadada a morrer, ele tem predisposição à doença cardíaca, enfim. Aí o filme todo é esse drama, né, ele tentando galgar o seu espaço. O filme chama Gattaca, ou Gattaca, alguns falam assim, a experiência genética. E Gattaca é um grande centro de emprego para pessoas cientistas, astronautas e tal. Então, só entra lá pessoas com fraude, sabe? Teve aconselho na época, texto, mas depois eu assisti esse filme em Vitória, quando eu comecei. Esse filme hoje ele é utilizado para essas questões. Então, se a pessoa, né, descobrir lá que tem uma criança lá
que terá uma disposição a desenvolver lá na idade adulta uma doença degenerativa e não houver ainda a possibilidade de reverter aquilo, vai se considerar o aborto? Porque é melhor abortar aqui do que lá na frente, quando ele tiver 60 anos, ele desenvolver uma esclerose múltipla. Então, quem serão esses geneticamente aperfeiçoados? É isso que se pergunta. Então, diante dessas situações, desses problemas, é que surge o biodireito. O biodireito, aliado à bioética, vai trabalhar essas questões e trazer respostas acerca disso. Isso nos veio, não é uma coisa de agora, é uma coisa que nos veio em resposta a coisas que aconteceram lá no passado. Então, por exemplo, o código, os dois grandes referenciais que existem para o trato dessas questões são o Código de Nuremberg e o relatório Belmont, ou Belmont Report, relatório de Belmont. Vamos entender, então, o que foi que aconteceu aqui. Nuremberg foi o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal instalado em 47, dos sobreviventes, nazistas sobreviventes da vitória dos aliados contra Hitler, contra o nazismo. E os oficiais que sobreviveram, eles ficaram presos e foram levados a julgamento. Foi um julgamento com repercussão internacional. E lá eles foram julgados por aquilo que eles fizeram, por todas as atrocidades, os campos de concentração, enfim. E ali, durante todo aquele processo de Nuremberg, veio à tona as famosas experiências com seres humanos, que foram desenvolvidas por médicos e cientistas alemães nos campos de concentração. Bom, esse povo teve uma oportunidade ímpar no mundo, tá certo? Eles tiveram uma oportunidade inigualável, porque eles tiveram ali milhões de pessoas, seres humanos, presos numa condição de total ausência de lei. Não havia lei para eles. Eles não tinham nenhum respaldo, nenhuma proteção legal, nenhuma. O soldado nazista podia fazer o que ele quisesse com uma pessoa no campo de concentração, que ele não respondia por absolutamente nada, porque aqueles lixos humanos, para eles, lixos humanos ali, não mereciam nem estar vivos. Então, o que aconteceu? Eles pegaram essas pessoas, levaram para o laboratório, meu amigo, e fizeram o que quiseram fazer, Por exemplo, Joseph Mengele aplicava tinta com seringa no olho dos seus pacientes para mudar a cor do olho da pessoa, para ver se o pigmento, o azul e tal, era uma questão de tinta. Se com tinta ele podia mudar, isso era o mínimo que fazia. Transplantar, arrancar o testículo de um homem jovem, colocar num homem mais velho para ver se recuperava a virilidade, para acabar com o problema da impotência. Hoje, as cirurgias ópticas, eu morei em Belo Horizonte tem um dos mais conceituados hospitais de oftalmologia do mundo, que é o Wilton Rocha. Eu conheço lá, eu estive lá acompanhando um senhor da igreja que fez uma cirurgia. As cirurgias, elas são feitas com o deslocamento do globo ocular, algumas delas,
tira o globo ocular, coloca numa bandeja aqui, o médico faz a cirurgia e recoloca. Como que se sabe até quanto você pode esticar o nervo óptico sem ele se romper? Isso foi lá dos campos de concentração. Os caras arrancavam o olho do cara e saía puxando assim, ó, até o nervo torar. Quando torava, eles mediam para saber até quando a elasticidade do nervo óptico. Então, muita coisa que a medicina hoje sabe nasceu dessa barbaridade. Só que isso, claro, e o detalhe é que ninguém usava anestesia, né? Ia gastar anestesia com bicho. Não, deixa os caras gritar, sofrer. Então, cortar a pessoa, tal, botar, tirar um membro de um, bota para colar no outro e tentar misturar ser humano com bicho. Isso eles fizeram de todo tipo de atrocidade. Todo tipo de atrocidade. E isso, claro, quando foi divulgado no Tribunal de Nuremberg, né, deu um mal-estar geral no mundo e se criou ali 10 princípios, né, que são os 10 princípios do Código de Nuremberg, que servem, então, de baliza para toda experiência com o ser humano daí para frente. Estou falando de 1947. Esse relatório parece que ficou pronto em 1960, alguma coisa, que ficou finalmente pronto. Né? Então, vamos lá, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ser legalmente capacitada para dar o seu consentimento. Então, a experiência humana tem que ter consentimento e consentimento válido da pessoa que vai ser submetida à experiência. Isso é Nuremberg. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não possam ser buscados por outros métodos de estudo e não devem ser feitos casuísticos ou necessariamente. Não se faz exame, não se faz experiências com seres humanos, se não for estritamente necessário fazer, se não se puder fazer por outra forma. Terceiro, o experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal e no conhecimento da evolução da doença e outros problemas em estudo, e os resultados conhecidos previamente devem justificar a experimentação. Então, primeiro tem que começar em animais, depois é que se pode passar para o ser humano. Quarto, o experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais. Então, tem que se evitar que a pessoa, que o ser humano submetido ao experimento, sofra. 5. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente. Então, se o risco de morte ou invalidez permanente existe, não se faz o experimento. 6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema, o que o pesquisador se propuser a resolver. Então, claro, todo experimento tem risco. Agora, o risco ele deve ser analisado de acordo com a importância do que se busca, né? Do que se está buscando. 7. Devem ser tomados os cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. Se houver uma possibilidade remota de dano, invalidez permanente ou morte, o experimento deve ser conduzido durante o curso do experimento,
O participante deve ter plena liberdade de se retirar com sua continuidade. Então, ele deve dizer o seu limite. Não dá problema, né? O que o judeu lá não podia fazer. Durante o curso do experimento, se ele tiver razoável nudez ou móvel, este é o código de experimentos com seres humanos em todo. Um outro código, né, que é o relato. De onde surgiu isso? Nos Estados Unidos, esse relato de 1971, danos causados por experimentos, foram feitos vários de concentração. Judeus que fugiram para a Áustria para fugir dos nazistas foram submetidos a torturas bem parecidas e a problemas parecidos. Lá nos Estados Unidos foram desenvolvidos experimentos em manicômios, em escolas públicas, em comunidades de afrodescendentes. Tudo isso foi feito e criado certas atrocidades para aperfeiçoamento da ciência. Em nome do aperfeiçoamento da ciência, seres humanos foram submetidos a coisas atrozes, né? Coisas atrozes, coisas assim inimagináveis. Então, 3 escândalos geraram esse relatório, né? Foi um escândalo mesmo, houve indenizações altíssimas, enfim, pessoas foram presas. Mas três escândalos se destacaram, entre outros tantos. Em 1963, o Hospital Israelita de Doenças Crônicas, em Nova York, injetou células cancerígenas vivas cancerosas. Células cancerosas, cancerígenas não, cancerosas, vivas, em idosos doentes, para ver o desenvolvimento do câncer. O cara já estava idoso, doente, ia morrer mesmo, bota uma célula cancerosa viva para entender como é que ela se desenvolve no ser humano. Olha que sacanagem. Segundo, entre 1950 e 1970, no hospital estatal, no hospital do estado, estadual de Willowbrook, em Nova York, injetaram hepatite viral em crianças retardadas mentais. Os bichinhos eram doidinhos, né? Os doidinhos, quem é que vai ligar para os doidinhos? Aplicaram injeção com hepatite viral para ver o desenvolvimento da doença, os estágios do desenvolvimento, como a hepatite se desenvolvia no ser humano. E, finalmente, aqui, o terceiro foi, começou em 1937, e só foi descoberto em 1972, o que os cientistas e médicos em Tuskegee, né? Tuskegee, uma colônia, uma cidadezinha de afrodescendentes, eles descobriram que havia ali um surto de sífilis. Cerca de 300, entre 200 e 300 negros dessa comunidade haviam contraído sífilis. E aí, então, uma equipe médica se dispôs a ir para lá para ajudar. Então, levaram, montaram um hospital e tal lá, e resolveram, então, tratar esses pacientes. Tratar os pacientes. Então, as pessoas vieram, se cadastraram e começaram, então, a ser tratados, a receber remédios para o tratamento da sífilis. Sabe qual era o remédio que eles recebiam? Placebo, ou seja, garapa, soro fisiológico, comprimido de farinha. Nada. Pois eles não fizeram absolutamente nada, não deram nada aos doentes. Qual era o objetivo? Entender os estágios da sífilis, como ela se desenvolvia, até onde ela levava o ser humano, a loucura e tal, todo aquele processo da sífilis. Então, eles fizeram um mapeamento todo, deixando os caras morrerem. Então, quando isso foi divulgado, essa história vazou, que aí o Ministério Público, o Diabo 4, Direitos Humanos caiu em cima, a gente foi presa, né? Houve indenizações caríssimas para as famílias desse povo, né? Como também para as famílias das crianças lá atrás, tudo isso houve indenizações, e aí gerou, por causa desses escândalos, criou-se o relatório de Belmundo, o relatório Belmundo, né? O Belmont Report.
E ele, então, traz os seguintes princípios. São 3 princípios. Princípio do respeito à pessoa. As pessoas deveriam ser tratadas com autonomia e as pessoas cuja autonomia está sendo diminuída deveriam ser protegidas. Então, pessoas como os doentes mentais, não sei o quê, os idosos internados, eles deveriam ser protegidos. Então, não se pode pegar a pessoa numa situação de hipossuficiência e fazer o que quiser. Segundo princípio, princípio da beneficência, ou princípio da não maleficência. Ou seja, nenhum experimento deve ser feito se ele é capaz de causar o mal, fazer e gerar sofrimento à pessoa que está sendo tratada ou sendo experimentada. Ao contrário, os experimentos eles devem sempre buscar o bem, o melhor das pessoas, inclusive daqueles que estão sendo submetidos à experiência. E, finalmente, o princípio da justiça, a isonomia. Ninguém pode ser tratado, nenhum ser humano, no que tange a ciência, será considerado inferior ao outro. Deixa adoecer, deixa a doença lá porque são negros. Deixa morrer porque já são velhos. Deixa ficar doente porque são doentes mentais. Nenhum ser humano será tratado de forma inferior ao outro em experimentos que envolvam seres humanos. E aí, como é que está essa coisa para a gente concluir? O biodireito no Brasil, né? Como é que anda aqui né? Como tem se desenvolvido e como tem sido tratado, né? Olha, o Brasil trata das questões do biodireito já há algum tempo, né? De forma assim, em suas leis, em portarias, enfim. Em 1988, a resolução número 1 do Conselho Nacional de Saúde buscou normatizar a pesquisa na área da saúde. Aí, essa normatização, claro que atende aos princípios de Nuremberg e aos princípios do Belmont Report, né? do relatório de Belmont. Em 1990, o decreto 98.830 tratou de regulamentar a coleta por estrangeiros de dados materiais científicos da biodiversidade no Brasil, atividade regulamentada pela portaria 55/1990 do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, isso tem a ver com biociência, com biologia, enfim. Em 92, a Lei 8.489 e o Decreto 879 de 93 dispuseram sobre a retirada de tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano com fins terapêuticos. Então, isso é uma lei, está lá, que normatiza a questão do transplante de pele, de tecido, de órgãos, enfim. Também em 1992, né, a Lei 8.501 versa sobre a utilização de cadáveres não reclamados para fins de estudos ou pesquisas científicas. Há uma preocupação no Brasil acerca disso. Você não pode simplesmente pegar um corpo só porque está lá abandonado no ITEP e fazer o que quiser com ele. Existe lei e existem regras para isso. Quinto, a Resolução 196 de 1996 regulamentou o Conselho Nacional de Ética e de Pesquisa, né? Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, Ética em Pesquisa. E aí entra de novo Nuremberg e relatório de Belmont. A Resolução 251 de 97 incorporou essa resolução passada, né, de 96, e representou uma norma complementar para a área temática de novas
remédios, fármacos, vacinas, testes diagnósticos, né, e delegou aos centros estaduais e tal, a análise final dos projetos nessa área. Então, regulamentou essa questão das vacinas, enfim, isso tudo tem que ser hoje muito bem regulamentado. Já foi regulamentado, tem que ser muito bem observado. Em 97, ainda em 97, a Lei 9.434 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos do corpo para fins de transplante e então, a lei dos transplantes é de 97. Em 2000, né, com o escopo complementar as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, a resolução lá atrás, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a resolução 300, concernente à reprodução humana. Então, essa resolução aqui trabalhou, na época, a questão da reprodução, né? Por derradeiro, então, a Lei 11.105, de 2005, a Lei de Biossegurança, foi instituída a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, o CTN-Bio, cuja atribuição é regrar a manipulação e uso de técnicas de engenharia genética e elaborar normas sobre a liberação no meio ambiente de organismos cujo material genético tenha sido alterado por qualquer procedimento. Então, tem isso, né? Por exemplo, você não pode pegar um inseto geneticamente modificado e soltar ele na natureza, porque ele pode se tornar uma ameaça às espécies naturais, nativas. O mesmo acontece com planta e tudo isso, né? Você não pode sair por aí fazendo qualquer experimento genético e comprometer a biodiversidade e a harmonia da biodiversidade do país. O que temos hoje? Os que estão a realização de inseminação, gestação e esse é lá pela Câmara de não sei o que está lá, isso. Por isso o projeto-lei 2.473, de autoria do deputado Gober Martins, que dispõe várias diretrizes para regularizar experimentos e pesquisas envolvendo seres humanos. Então, gente, isso tudo que eu mostrei para vocês, e depois eu sugiro que vocês se interessem para conhecer um pouco mais sobre a realidade lá do Tribunal de Nuremberg, sobre o relatório de Belmont e sobre todas essas questões que eu coloquei. Tem muita coisa acontecendo, que aconteceu no mundo e ainda hoje acontece. E isso, gente, é o que muitos cientistas chamam de uma nova bomba nuclear, um novo cogumelo atômico. Só que esse cogumelo atômico, diferente do que foi lá em Hiroshima, ou do que se possa imaginar de uma explosão de uma bomba nuclear a mais potente que possa existir, não é nada diante do que pode acontecer com um problema, com um experimento desse. Porque você pode explodir o ser humano não externamente, mas internamente. E os filmes, quem gosta desses filmes de ficção, vê que essa cantiga ela já está composta e já tem sido cantada há muito tempo por cientistas. No momento em que um vírus desse vai escapar, porque não tem, gente, não existe segurança que não possa, em algum momento, ser violada. Em algum momento, um troço desse aí, um experimento desse, vai fugir do controle
e aí a coisa pode mudar completamente, né? Aquele filme Parque dos Dinossauros, né? O último foi bem interessante, que fala exatamente isso, quando o cara diz assim, a gente abriu uma caixa de Pandora, né? E agora não tem mais como voltar. O ser humano vai ter que tentar se adaptar à convivência com esses animais que a natureza extinguiu. A natureza extinguiu os dinossauros, né? Por quê? Porque o ser humano não sobreviveria no convívio com esses bichos. Aí o filme faz um maluco lá, através de clonagem e tal, criar uma ilha de dinossauros, e essa ilha, então, esses bichos acabam sendo soltos na natureza. E aí o filme termina assim, né? As pessoas andando e o dinossauro vindo, o monstro lá no mar, enfim. A gente vai ter que conviver. Isso é pouco, né? Ou aqueles filmes mais de destruição em massa, então um vírus que sai, contamina todo mundo, o povo vira zumbi e sai comendo o cérebro dos outros, aquelas coisas loucas lá de Walking Dead, enfim, ou daquele filme lá, Eu Sou a Lenda, né? Com Will Smith, Eu Sou a Lenda, filme bem interessante também, que conta todos eles, o enredo é o mesmo, né? O enredo é o mesmo. De um vírus que escapa de um laboratório e aí ferra a humanidade todinha. Coronavírus, ninguém sabe se esse espalhar desse vírus, se a liberação do vírus foi acidental ou foi proposital, né? Há quem diga que foi proposital, né? Uma estratégia chinesa de dominação, né? Não estou aqui defendendo teoria da conspiração, mas, enfim, há de se estranhar muitas coisas, né? Porque é que um vírus desse, lá na China, por exemplo, não chegou em Pequim? Como assim? Tem um escudo, uma blindagem? Não sei, ninguém sabe. Pequim é o centro econômico, né, da China. Enfim, tu sabe o que dizer. O fato é que mostrou para a gente que, né, basta um mero descuido e a humanidade se ferra. Então, será mesmo, né, voltando aqui, será mesmo que a natureza quer que nós a consertemos? Será mesmo? Né? Ou, na tentativa de consertar a natureza, a gente vai acabar cagando o mundo? Né? Acho que eu estou consertando uma coisa e eu estou destruindo, né? A natureza, ela tem suas leis, ela sabe o que faz, né? Ela sabe. Cria, a própria natureza vai criando as coisas, enfim, aperfeiçoando umas, extinguindo outras. Aí eu vou e digo que está errada, né? E acabo fazendo uma atrocidade, abrindo a caixa de Pandora, soltando os demônios biológicos e mudando o mapa e a origem da vida, né? O cogumelo, a explosão atômica, sei lá, na origem da vida. E aí a gente ferra o mundo, né? Então, o direito é que tem que estar, o direito é que tem que entrar, o direito tem que se apresentar, ele tem que dar resposta, ele tem que estabelecer normas, ele tem que regrar, né? A ação e a atuação. Não podemos deixar as coisas acontecendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá? É preciso haver regramentos. Mas o direito está impedindo a ciência. Não, às vezes ele está evitando que a ciência promova um desastre ainda maior. Ok, pessoal? Beleza, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se você conseguir assistir o filme Gattaca,
Eu tenho esse filme, eu tenho ele baixado aqui. O som não está muito bom, por isso que eu nem me atrevi a colocar, mas eu tenho ele baixado, dá para assistir. Se alguém depois quiser, a gente pode depois dar um jeito, tentar mandar, colocar alguma coisa assim. Mas não é o link, não. Eu baixei o filme, eu procurei ontem muito se eu conseguia na internet e não consegui. Se alguém achar aí um link legal que tem o filme, gata, tá certo? Vou copiar aqui. Deixa eu copiar isso aqui para mim. Maravilha. Vou tentar resgatar. Ok. Valeu, cara. Valeu, André. Então, gente, tá aí. Se quiserem assistir Gattaca agora, aproveitar aí e assistir. Um abraço para vocês. Valeu, valeu, André. Ih, André, acho que foi tomar um café, ó. André Luiz, eu tô falando do professor André. Mas valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tá desligado o microfone. Oi? Eu tô aqui. Oi? O microfone. Tá desligado o Ah, microfone. tá, joia, André. Valeu, meu filho. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, gente. Obrigado pela presença.